E estamos de volta com a parte 2 do informativo 883 do STJ, reiniciando ainda nos julgados da quarta turma, e o próximo foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: a juntada da via original do título executivo extrajudicial não constitui requisito de admissibilidade da execução no sistema processual eletrônico, cabendo casuisticamente ao juiz, com discricionariedade fundamentada, avaliar a necessidade de juntada do título judicial. Gente, de onde é que decorre aqui essa questão? É porque antigamente, lá no tempo dos maias, incas e astecas, o processo era físico. E aí, no processo físico, quando você ia, por exemplo, executar um cheque, executar, enfim, um título executivo extrajudicial, qualquer que seja, você juntava a via original e ficava lá nos autos. Acredita? Você abria os autos do processo, você encontrava cheque, o cheque mesmo, original. O pessoal de hoje em dia não sabe nem o que é um cheque, né? Mas, enfim, ele ficava lá dentro do processo. Existe até uma lenda que um professor, uma certa vez, contou de um advogado que foi na secretaria da vara, pediu o processo para dar uma olhada, e aí ficou com aquele processo assim meio que cobrindo o rosto, fez um movimento tanto quanto estranho, e todo mundo achou aquilo um pouco esquisito, e aí o que ele fez? Comeu o cheque. Se tem alguém mentiroso, foi meu professor, só estou repassando a história, mas o fato é que ele contou que o advogado comeu o cheque como uma forma de prejudicar a tramitação do processo. Esse advogado é um gênio, né? Merece com certeza os honorários. Estou brincando, tá, gente? Não vão comer cheque por aí, não. Se vocês acharem o cheque, né? Mas, enfim. Hoje em dia, gente, no processo eletrônico, não é possível juntar o cheque nos autos. Mas, eventualmente, é possível você acautelar o título executivo original lá na secretaria da vara. Mas isso é sempre necessário? Não, isso é excepcionalíssimo, tá? Por quê? Porque o artigo 425, inciso 6º do CPC diz que a reprodução digitalizada de qualquer documento público ou particular, ele faz a mesma prova do original. O que existe é tão somente um dever de preservar o documento original até o trânsito em julgado e depois do trânsito em julgado ainda durante o prazo da ação rescisória. Então, durante todo esse período, você tem que manter ali íntegro aquele documento original. Agora, durante todo esse período também, eventualmente você pode ser chamado a demonstrar o título original de forma, né, obviamente, fundamentada, para mostrar que não houve nenhuma adulteração, enfim. No caso concreto, a argumentação aqui seria no sentido de que seria necessário juntar o título extrajudicial, que no caso era uma cédula de crédito bancário, porque era um título que poderia eventualmente circular, tá? E aí, dessa forma, se inviabilizaria, por exemplo, que houvesse uma dupla execução do mesmo título. É necessário, gente, tão somente por conta disso? Não, tá? Para que seja necessário levar o original ao juízo, é necessário demonstrar alguma causa bem substancial, né? Então, por exemplo, um fundado receio de adulteração ou algo do tipo. Beleza? Então, como é que ficou o destaque? A juntada da via original do título executivo extrajudicial não constitui requisito de admissibilidade da execução no sistema processual eletrônico, cabendo casuisticamente ao juiz, com discricionariedade fundamentada, avaliar a necessidade de juntada do título original. Seguindo em frente, próximo julgado, foi inserido no Código de Processo Civil destaque da seguinte forma: configura fraude à execução a transferência patrimonial a descendente realizada pelo devedor após a citação válida, presumindo-se de má-fé em virtude do vínculo familiar, independentemente da existência de registro da penhora. Então imagine uma situação assim: Mariazinha tem um determinado imóvel, ela foi citada em uma execução
e ela vendeu um determinado imóvel. Isso, por si só, vai significar uma fraude de execução? Não, tá? Até porque a gente tem que resguardar a situação do terceiro adquirente de boa-fé. E aí existe inclusive uma súmula, que é a súmula 375 do STJ, que diz que você só consegue afastar assim de cara a boa-fé quando há um registro da penhora do imóvel. Aí realmente, né, tá lá na matrícula do imóvel a penhora, não tem como você dizer que não sabia, beleza? Aí você afasta a boa-fé. Agora, qual era a peculiaridade aqui do caso concreto? É que houve uma alienação sucessiva até que a alienação foi feita para neta e uma doação, tá? E aí, nesse caso, só a citação da execução já é suficiente para verificar uma situação de fraude de execução? Gente, sim, né? Porque aqui a gente tem como fazer um distinguishing daquele caso lá da súmula 375 do STJ. Porque uma pessoa foi citada em execução e está doando patrimônio para um familiar, fica bem evidente, né, a situação de fraude. Então, realmente aqui, mesmo sem que haja registro da penhora, há um reconhecimento dessa fraude de execução. Presume-se, né, aqui nesse caso concreto, uma má-fé. Então, como é que ficou o destaque? Configura fraude de execução a transferência patrimonial a descendente realizada pelo devedor após a citação válida, presumindo-se a má-fé em virtude do vínculo familiar, independentemente da existência de registro da penhora. Seguindo em frente, próximo julgado agora, já iniciando os julgados da 5ª turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal destaque da seguinte forma: a proteção constitucional ao sigilo de dados e comunicações não se aplica aos meios de comunicação utilizados ilicitamente em estabelecimentos prisionais. E 2. A extração integral de dados de aparelho celular apreendida em unidade prisional é medida necessária, adequada e proporcional, desde que realizada sob supervisão da autoridade judicial competente. Olha só, gente, que caso concreto mais interessante, né, digamos assim. Foi realizada a apreensão de um aparelho celular dentro de uma cela no presídio. Então, em uma situação como essa, gente, convenhamos que tem que existir um temperamento muito forte desse sigilo de dados, né? Porque, gente, pelo amor de Deus, bora ter bom senso, né? A pessoa está presa, ela não poderia ter acesso a um aparelho celular e ela está utilizando de um aparelho celular de forma irregular. Isso é falta grave, inclusive na execução penal, né? Enfim. Então, aqui nesse caso, não existe uma proteção tão forte assim do sigilo de dados e comunicações. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para que haja o acesso, precisa de ordem judicial? O STJ entendeu que sim. Então, parece que, mesmo assim, ainda há um sigilo relativamente forte, não é? Porque, enfim, está exigindo ainda a autorização judicial. Agora, olha só o que aconteceu no caso concreto. O juiz deferiu acesso a esse aparelho, mas só as mensagens dos últimos 30 dias. Aí você pensa, o que passa na cabeça dele? Por que só os últimos 30 dias, gente? Isso faz algum sentido? Não, né? Isso não faz sentido, então não se entendeu o que passou na cabeça do juiz. E então, no caso concreto, o STJ entendeu que não existia um sentido em restringir esse acesso, tá? Então, somente as mensagens, as comunicações dos últimos 30 dias. Então, como é que ficou o destaque? A proteção constitucional ao sigilo de dados e comunicações não se aplica a meios de comunicação utilizados ilicitamente em estabelecimentos prisionais. 2. A extração integral de dados de aparelho celular apreendido em unidade prisional é medida necessária, adequada e proporcional, desde que realizada sob supervisão da autoridade judicial competente. Seguindo em frente,
próximo julgado foi inserido no Código de Processo Penal destaque da seguinte forma: o assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra decisão que rejeita a denúncia. Então, olha só, tratamos aqui da situação do assistente de acusação. O assistente de acusação está previsto expressamente no Código de Processo Penal, né, artigo 271, e ele tem poderes até que bem amplos, né? Então, por exemplo, propor meio de prova, perguntar para a testemunha aditar o libelo e participar de debate oral, arrazoar recurso interposto pelo MP. Aí vem a dúvida: e ele próprio pode recorrer? Olha, o artigo 271 já passa essa impressão muito claramente, né? Porque diz assim: arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio. Então, ele pode recorrer? Ele pode recorrer, tá, gente? Agora imagina uma situação assim, ó. Imagina que não foi recebida a denúncia, foi rejeitada a denúncia. Ele pode interpor recurso em sentido estrito em face dessa decisão que rejeita a denúncia? Com certeza absoluta, tá? Então, o artigo 271 traz um rol exemplificativo dos poderes, uma interpretação sistemática do artigo 271 traz essa percepção da sua capacidade também de apresentar recursos. E, gente, a gente tem que interpretar isso aqui de uma forma a trazer um protagonismo para a defesa da vítima, né? A vítima, ela tem direito de ter ali um assistente dela que atue de forma proativa no processo criminal, beleza? Então, como é que ficou o destaque? O assistente de acusação possui legitimidade para interpor recurso em sentido estrito contra a decisão que rejeita a denúncia. Seguindo em frente agora, vamos para as decisões da sexta turma do STJ. O primeiro deles foi inserido no Código Penal, destaque da seguinte forma: a revogação da parte final do artigo 89 da Lei 866 de 93 pela Lei 14.133 de 2021, não reproduzida no artigo 337-E do Código Penal, configura abolício crimes da conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação. Então, o que foi que aconteceu aqui? A Lei 14.133 de 2021, que é a tal da nova Lei de Licitações, né? Ela revogou os crimes que estavam lá na Lei 8.666, mas ela criou um capítulo específico de crimes em licitações e contratos administrativos lá no Código Penal. Então, na prática, ela tirou, né, esses crimes que estavam na Lei 8.666 e levou lá para o Código Penal, mas com algumas alterações, né? Então, um grande exemplo aqui é o crime que estava no artigo 89 da Lei 8.666, que agora está no artigo 337-E do Código Penal. Só que antes o crime era assim, ó: admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação. Essa parte final foi retirada. Então agora o 337-E não é de só assim: admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Então, em relação a essa situação aqui, admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei, há continuidade típico-normativa. Qual é essa situação? É a que você deixa de fazer a licitação no caso que tinha que fazer licitação, né? Então, isso aqui continua sendo crime. Agora, se a pessoa foi condenada lá atrás por deixar de observar a formalidade pertinente à dispensa ou à inexigibilidade de licitação, aqui houve um abolício crimes. E essa pessoa, ela vai ser beneficiada por essa abolício crimes, mesmo que já tenha trânsito em julgado, enfim, ela vai ser beneficiada, beleza? E como é essa situação aqui, professor? É aquela situação em que até cabia, sim, a dispensa de licitação.
mas simplesmente deixou-se de cumprir alguma formalidade que era necessária. E aí isso ainda pode trazer uma punição administrativa, algo do tipo, mas crime já não é. Então, como houve um abolício crimes desse tipo penal aqui, não é dessa parte final aqui, então isso beneficia quem já foi condenado lá no passado. Então, como é que ficou o destaque? A revogação da parte final do artigo 89 da Lei 8666 de 93 pela Lei 14.133 de 2021, não reproduzida no artigo 337-E do Código Penal, configura abolício crimes na conduta de deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade de licitação. E vamos agora para o último julgado de hoje. Ele foi inserido na Lei de Execução Penal, destaque da seguinte forma: a prova testemunhal é meio idôneo para a comprovação de trabalho interno exercida pelo apenado para fins de remissão de pena, especialmente quando há alegação de falha estatal na fiscalização e registro do trabalho realizado. Gente, então imagina a situação assim, imagina que o Zezinho, ele está cumprindo pena, mas como ele quer diminuir o período de pena dele, ele trabalha dentro do próprio presídio, beleza? Agora, infelizmente, a administração do presídio é desorganizada e não está fazendo o registro certinho dos horários que ele trabalha, do tempo que ele efetivamente está trabalhando. Aí, como não existia documentação, o que ele fez? Ele levou testemunhas, que inclusive algumas das testemunhas eram também reeducandos. E aí, essa prova testemunhal pode ser aceita para efeitos de verificação do tempo de remissão que ele tem direito? Pode, gente. E pensa assim, ó, quando a gente fala aqui nesses incidentes dentro da execução penal, não existe uma taxatividade de prova, assim como não existiria no processo criminal como um todo, tá? E a prova testemunhal é muito válida. Então, por exemplo, quando acontece uma falta grave, os outros presos são chamados lá para testemunhar e para dizer, foi ele mesmo, ele fez isso. Então, se a prova testemunhal serve para prejudicar a situação do apenado, por que não pode servir também para eventualmente favorecer a situação dele? Não é? Não faria sentido. Então, é um tipo de prova plenamente válido. No caso aqui, existiu uma situação em que a administração penitenciária não tinha uma organização mínima, tá? E o apenado não pode ser prejudicado por isso. Então, é possível sim a prova testemunhal nesse caso. Como é que ficou então o destaque? A prova testemunhal é meio idôneo para a comprovação de trabalho interno exercido pelo apenado para fins de remissão de pena, especialmente quando há alegação de falha estatal na fiscalização e registro do trabalho realizado. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final, então já deixa aquele like, compartilha com aquele amigo, deixa aquele comentário e aquela avaliaçãozinha com 5 estrelas no Spotify, porque fortalece demais e, obviamente, também, não é? Vem conhecer nosso Clube da Lei, vem fazer parte, que eu te aguardo. Então, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.